Uma boa tarde de sábado na paz do Senhor Jesus para todos. Que você acompanhe comigo hoje o estudo 6, os sinais da volta de Cristo. Acompanhe o canal, compartilhe, tá? Que nós vamos fazer aí um estudo bíblico que pode mudar a sua vida, né? Então, antes de estudarmos aí o estudo número 6, vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida. Senhor Deus, amado e querido Pai, Criador e mantenedor dos céus e da terra, muito obrigado, meu Deus, por este dia de sábado. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, nossas falhas. Eu oro para essa pessoa que de repente está enferma, está angustiada, com algum problema emocional, e que o Senhor possa estar neste momento convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo, meu Pai. Nos inspire agora, através do Teu Santo Espírito, para entendermos a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sinais da volta de Cristo. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Leia Mateus 24, versículo 3. O mestre então enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete, uma ilustração dos acontecimentos no fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? Então, quais são os sinais que indicam a volta do Senhor Jesus Cristo? Então, vamos para a pergunta número 1. Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, capítulo 24, versos 6 e 7 e o verso 10. E 2 Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 até o 4. Então ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, nação contra nação e fome em vários lugares. E hoje nós vimos, né, irmãos? Guerras em vários lugares, rumores de guerra, um país querendo entrar em conflito contra o outro, e fome em vários lugares do mundo. Hoje muita gente passa por falta de alimento. E também temos fome, né, das pessoas da palavra de Deus, que precisamos pregar o evangelho, né? Porque o alimento ele é muito importante, o alimento físico, mas temos que também ter o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Pergunta número 2. Que 3 grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Cristo? Leia Mateus capítulo 24, verso 7 e verso 29. Terremotos, escurecimento do Sol e da Lua, isso já aconteceu em 19/5/1780. A queda de meteoros, em 13/11/1873. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Então o inimigo de Deus, ele age também através da natureza, destruindo muitas vidas. Então devemos ficar atentos, irmãos, e continuar estudando a palavra de Deus. Pergunta número 3. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Leia Mateus 24, versículo 4 e 5, versículo 11 e versículo 24. Haverá falsos cristos e falsos profetas, e o engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada. Acompanhe Mateus 24, 11 e 1 João 3 ao 4. Então, muitos falsos cristos e falsos profetas estão aí no mundo ensinando um evangelho que não é o verdadeiro evangelho, e estão enganando muitas pessoas. Então nós devemos estudar a Bíblia, pesquisar na palavra de Deus. Você pode, através aqui do canal, estar estudando a Bíblia também, né? Porque eles farão sinais e prodígios para enganar as pessoas. Então, muitas das vezes você vê sinais, um monte de coisa acontecendo dentro de uma igreja, né, por alguns lugares aí, e pode ser aí um falso Cristo, falso profeta que está fazendo. Então por isso devemos ficar atentos, e a Bíblia é o nosso manual de vida. Então devemos, através da palavra de Deus, saber se estamos no lugar certo ou não. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Você pode acompanhar em 2 Pedro 2, do 1 ao 3, que é a avareza, né? Esses falsos profetas, por meio de avareza, eles têm um motivo para pregar o evangelho.
Não é nem por amor ao próximo e nem por amor a Deus. É avareza. B. O que atrai pessoas a falsos líderes? Mateus capítulo 7, 21 até o 23. A amizade atrai as pessoas aos falsos profetas? Sim. A pessoa conhece uma outra, vai falar, você vai na minha igreja, vai não sei na onde, vamos... entendeu? Então, através da amizade também pode levar a pessoa até o falso profeta. Doutrina sem base bíblica? Sim. Então, a pessoa pode fazer o que ela quiser ali dentro e ela vai, continua na igreja, continua em algum grupo, né? Sinais e prodígios? Sim. Curas? Também pode indicar um lugar que não prega o evangelho verdadeiro como um sinal que é o que atrai as pessoas aos falsos profetas. Na pergunta número 4, além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Lá em Mateus 24, verso 14, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho tem que ser pregado, é o que nós estamos fazendo agora nessa tarde, né? Pregando o evangelho de Cristo, porque sabemos que breve o Senhor virá nas nuvens do céu. Então precisamos pregar a palavra de Deus, que você possa sempre estar acompanhando aqui no canal a palavra de Deus. Compartilhe, se inscreva, né, para que possamos gravar mais vídeo aí, para você poder estar mais entendido da palavra de Deus. Pergunta número 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado. Leia aí em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. O que fazer para não ser enganado? Leia também 1 João 4:1. Então devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Então nós devemos estudar a Bíblia para provar se realmente aquele ensino está coerente com o que a Bíblia está dizendo. Hoje tem várias denominações religiosas que pregam o evangelho, mas tem que ver se esse evangelho está sendo verdadeiro. Então eu preciso provar. A Bíblia mesmo fala, prove se esse evangelho é de Deus. Pergunta número 6. Por que Deus manda provar o ensino dos profetas? Aqui nós vamos falar de um verdadeiro ou falso, né? Então você acompanha aí Mateus capítulo 7, verso 15, 2 Pedro, verso 16. Aí você marca aí verdadeiro ou falso. Porque o engano às vezes parece verdade? É verdadeiro. Às vezes o engano parece verdade, né? O inimigo enganou a Eva lá no Jardim do Éden, inventando, aí, misturando as coisas e enganou a Eva, né? Então às vezes o engano parece verdade. Outra opção. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, é verdadeiro ou falso? Sim, nós devemos comprovar, de acordo com a Bíblia, se aquilo ali está sendo verdadeiro ou falso. Porque a Bíblia, tudo é fácil de entender? É falso, né, irmãos? A gente sabe que na Bíblia nem tudo é fácil de entender. Tem uma afirmação de Paulo, fala que os instáveis e os ignorantes deturpam a palavra de Deus, como as demais escrituras. Então, nós devemos estudar um pouco ali, um pouco aqui sobre determinado assunto, né? Porque a Bíblia não é tão fácil de entender. Mas quem tem a sabedoria de Deus, a inspiração do Espírito Santo de Deus, começa a entender a Bíblia aos poucos e vai chegando aí no conhecimento da palavra de Deus. Pergunta número 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Acompanhe aí em João, capítulo 7, versículo 17, Isaías, capítulo 28, versículo 10, e diz se é verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso? Doutrina de acordo com toda a Bíblia? Sim, verdadeiro. A doutrina tem que estar de acordo com toda a palavra de Deus. Outra opção. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? É falso. Tem que ser toda a Bíblia. Não posso só ir por partes da Bíblia. Mas eu tenho que ir por toda a Escritura de Deus. Outra opção. Baseado em uma parábola ou poucos versos? Não, falso, né? Nós temos que basear a doutrina verdadeira em toda a Escritura de Deus. Porque sobre cada assunto é escrito em vários textos e vários livros bíblicos, né? Então, precisamos acompanhar toda a Escritura de Deus. Pergunta número 8. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou?
Então você acompanha aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. Então Deus está sendo paciente comigo, com você, está sendo paciente com as pessoas, não quer que as pessoas se percam. Então se você está andando num caminho mal, num caminho que não é do bem, você precisa se converter, né? Precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entregue neste momento a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai cuidar de você. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a cada dia você vai crescendo na fé. É igual um grão de mostarda, né? Que Jesus comparou. A fé é como um grão de mostarda, o reino dos céus. Vai crescendo a cada dia você vai crescendo na fé. E para isso precisamos estudar a palavra de Deus. Pergunta número 9. Que atitudes devemos ter no tempo do fim? Qual é a nossa atitude? Acompanhe aí Lucas capítulo 21, verso 28 e 34. Também acompanhe em Mateus capítulo 6, verso 33. Nós devemos exultar e erguer a nossa cabeça. Nós devemos nos fortalecer e erguer a nossa cabeça para poder estarmos preparados aí no tempo do fim. Buscar a Deus em primeiro lugar. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, oração, jejum. Jesus falou, essa casta, né, do inimigo, os demônios não saem se não for através da oração e do jejum. Então precisamos estar em oração e em jejum para que o inimigo suma da nossa vida. Então precisamos aí dessa atitude no tempo do fim. Erguer a nossa cabeça e estudar a Bíblia. Recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. E para reforçar mais ainda o estudo de hoje, guerras, né? No século XX ocorreram 2 guerras mundiais, 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Por isso, ele é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes e 2 trilhões de dólares gastos em 80 milhões de mortos entre civis e militares. Impressionante, né, irmãos? Fome. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3 segundos e meio, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Então a fome também acaba com muitas vidas. Pestes e epidemias. A última aí vemos aí a Covid, né? Covid-19, que ceifou muitas vidas. Então temos aí a AIDS, vaca louca, vírus ebola, cânceres e outras doenças. Progressão dos grandes terremotos. No século XVI, ocorreram 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. No século XVIII, 16 grandes terremotos. No século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. Muita gente. No século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com cerca de 2.150.000 mortos. Muita gente morreu aí no século XX com terremotos. Escurecimento do Sol, em 19/5/1780, queda de estrelas em 13/11/1833, catástrofes, tsunamis, furacões e enchentes sempre acontecem. Falsos cristos e falsos profetas, nós vemos isso daí acontecendo no mundo também, né, os falsos ensinos. Falta de amor e criminalidade. Hoje, irmãos, tem muita falta de amor, né? Hoje a gente vê na questão conjugal, marido batendo na mulher e vice-versa, acontecendo mortes, né? Então, realmente, hoje é muita falta de amor no mundo. E criminalidade acontecendo em várias situações, drogas, assaltos, sequestros, terrorismo.
Então, realmente, estamos passando por um momento muito difícil. Corrupção, filhos desobedientes, angústia, estresse, sinal definitivo. A pregação do Evangelho. Então, precisamos pregar o Evangelho, irmãos, porque Jesus breve virá. Não sabemos nem o dia, nem a hora da volta de Cristo, mas Ele está muito próximo. Prepare-se, prepare-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele breve virá nas nuvens do céu. Então faça um compromisso de fé com Deus nesta tarde. Você crê que estamos vivendo no tempo do fim? Eu creio. E você? Deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Eu quero. Você quer? Faça esse compromisso de fé com Deus nessa tarde. Quer se comprometer e quer se preparar para a volta de Cristo? Então você quer se preparar para a volta do Senhor Jesus? Faça esse compromisso de fé. Eu quero. Vou me preparar e estou me preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos pregar o Evangelho, irmãos. Então faça um compromisso de fé com Deus nessa tarde. Vamos fazer uma oração? Deus amado, querido Pai, muito obrigado por isso tudo dessa tarde. Meu Deus, que o Senhor possa estar convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ajude que essa pessoa que está ouvindo também, meu Pai, possa se entregar a Ti, para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.